Sala de visita. A Guerra de Canudos é o assunto do nosso bate-papo de agora com o escritor, professor de literatura Alexandre Azevedo. Alexandre, muito obrigado pela sua disponibilidade. E claro que você é um euclidiano, né? Euclidiano, isso. Vamos falar um pouquinho pra gente sobre a Guerra de Canudos? Vamos, que é um tema que eu gosto muito. A Guerra de Canudos foi uma grande guerra que houve no Brasil no finalzinho do século XIX, 1896 a 97, culminando com a morte de mais de 30 mil pessoas. É uma guerra muito sangrenta entre brasileiros e brasileiros, entre soldados republicanos e os sertanejos de Antônio Conselheiro. Então foi uma guerra cruel demais aqui no Brasil. Podemos dizer que é a mais sangrenta da história do Brasil? É a mais sangrenta da história do Brasil, sim, né? E tem esse lado de brasileiros lutando contra brasileiros, né? O que é pior ainda, né? E ela aconteceu no sertão baiano, na seca do sertão baiano, na cidade de Canudos. A cidade de Canudos, o nome Canudos era o nome dado pela República, porque a cidade foi construída numa fazenda chamada Canudos, no sertão baiano. Mas a cidade tinha um nome, Belo Monte. Belo Monte. A cidade dada pelo Antônio Conselheiro, né, o fundador de Belo Monte. Então nós tínhamos lá os belomontenses para o Antônio Conselheiro e os canudenses para a República. Antônio Conselheiro foi um líder religioso dos sertanejos, né? Como que você pode descrever o Antônio Conselheiro para a gente? Ele era um visionário ou ele era um maluco mesmo? Ele era um visionário, ele era um profeta, o Antônio Ele Conselheiro. acreditava, inclusive, na vinda, não é, de São Sebastião? E Dom Sebastião, rei de Portugal. O Dom Sebastião foi um rei de Portugal que em 1578 desapareceu no norte da África. Ele e uma tropa lusitana, eles foram difundir a fé cristã entre os muçulmanos, em Marrocos, no norte da África. E ele desapareceu no areal, no deserto marroquino. Nunca mais foi encontrado. E o Antônio Conselheiro acreditava nessa volta. Aí um sapateiro, na época, chamado Bandarra, um homem simples, ele escreveu um poema, e nesse poema ele pregava a volta de Dom Sebastião, não mais na sua forma física, mas de maneira espiritual. E aí nasceu o sebastianismo. Então, toda vez que Portugal entrava em decadência, reacendia o sebastianismo, ou seja, a ideia de que Sebastião, o rei, com a sua tropa, eles iriam salvar Portugal da decadência. Então, Camões foi um sebastianista, o padre Antônio Vieira foi um sebastianista. E o Antônio Conselheiro também. E o Antônio Conselheiro também. Um dos últimos sebastianistas foi Fernando Pessoa, o poeta. Olha só, meu poeta preferido. A obra que ele escreveu, a única obra publicada em português em vida, chamada Mensagem, é uma obra sebastianista. E o Euclides da Cunha era um jornalista. Euclides da Cunha era um jornalista republicano. Né? Quando ele chegou para estudar engenharia militar na Praia Vermelha, na academia do Pedro II, ele já tinha essa bagagem republicana porque ele tinha sido aluno de Benjamin Constant. E aí ele começou a difundir as ideias republicanas lá na academia da Praia Vermelha. E aí ele foi expulso por divulgar a República na época do Império do Pedro II, né? E aí quando houve a proclamação da República, o Euclides da Cunha retornou à academia, ao exército, agora como herói, porque ele era um republicano. Sim. E aí, depois ele pediu baixa do exército e foi convidado pelo jornalista Júlio de Mesquita, o fundador do Estadão. Do Estadão. O primeiro nome do jornal foi a província de São Paulo, porque as províncias não eram estados ainda, né? Depois que houve a proclamação, as províncias viraram estados, e aí então o jornal passou a se chamar Estado de São Paulo. E o Júlio de Mesquita convidou o Euclides da Cunha para fazer a reportagem. Para cobrir a guerra. Já na sua última expedição, na quarta. Então ele foi
como repórter, correspondente de guerra. Que foi quando houve o massacre mesmo? Foi quando houve o extermínio, a derrocada, né, a quarta expedição do general chamado Arthur Oscar. O Euclides da Cunha estava nessa expedição, ele ficou alojado no monte, no morro, chamado Morro da Favela. Lá de cima ele via toda o cenário de guerra, né? Os soldados republicanos, né, lutando contra os sertanejos de Conselheiro. Ele chegou lá, um republicano, e saiu... Ele decepcionado, o Antônio decepcionado com a República. Isso, exatamente. Ele chegou republicano e depois... na verdade, ele não aceitava o Antônio Conselheiro. Ele achava o Conselheiro um lunático, né? Mas ele percebeu que a guerra foi um erro, que foi um massacre, uma chacina. Depois, quando ele escreveu Os Sertões, ele próprio disse que o seu livro seria um livro vingador, para mostrar o que realmente houve naquela batalha, naquela guerra de Canudos. Alexandre, muitíssimo obrigado, é um prazer falar com você. Continue conectado com a gente, o Sala de Visita tem sempre muito mais informação para você. Sala